A história dos picos e vales. Capítulo 1. O desânimo no vale. Certa vez havia um jovem muito inteligente que vivia infeliz num vale, até que saiu de lá e conheceu um velho que vivia num pico. Quando mais novo, tinha vivido feliz no vale, brincando nos descampados e nadando no rio perto de casa. O vale era tudo o que ele conhecia, e tudo levava a crer que passaria a vida inteira nele. Alguns dias nesse vale eram nublados, outros ensolarados, mas sua rotina era tão repetitiva que ele a considerava reconfortante. Porém, quando ficou um pouco mais velho, começou a perceber que havia mais coisa errada do que corretas. Ficou pensando, por que não havia notado antes a quantidade de coisas que estavam erradas no vale? Com o passar do tempo, esse jovem foi se sentindo cada vez mais insatisfeito, embora não soubesse exatamente o porquê. Tentou trabalhar em vários empregos no vale, mas nenhum correspondia à sua expectativa. Num desses empregos, seu chefe se limitava a criticá-lo pelo que ele fazia de errado e nunca notava nada do que ele fazia corretamente. Em outro, era apenas mais um na multidão de empregados, e parecia que ninguém se importava se estava se esforçando ou mesmo se estava trabalhando. Era como se sua contribuição fosse invisível, inclusive para ele mesmo. Certa vez achou que finalmente tinha encontrado o que procurava. Sentiu-se reconhecido e estimulado, trabalhava com colegas competentes e orgulhava-se do produto da empresa. Promoção atrás de promoção, chegou a se tornar gerente de um pequeno departamento. Infelizmente, sentia que esse emprego não era seguro. Sua vida pessoal não estava em uma situação melhor. Uma decepção parecia seguir da outra. Achava que seus amigos não o compreendiam e sua família lhe dizia, é apenas uma fase. O jovem se perguntava se não estaria melhor vivendo em outro lugar. Às vezes, ia para o campo e erguia os olhos em direção da majestosa cordilheira de picos que dominava o vale. Imaginava como seria estar lá sobre o pico mais próximo. Por alguns instantes, sentia-se melhor, porém, quanto mais comparava o pico com o vale, pior se sentia. Comentou com seus pais e amigos sobre ir até lá, mas todos só sabiam falar como era difícil chegar ao pico e como era mais confortável ficar no vale. Todos o desencorajavam a ir até lá, aonde eles próprios nunca tinham ido. O jovem amava seus pais e sabia que havia alguma verdade no que estavam dizendo, mas também sabia que ele era diferente de seu pai e de sua mãe. Às vezes sentia que deveria haver um modo de vida diferente fora do vale e queria descobrir isso por si mesmo. Talvez no pico pudesse ter uma visão melhor do mundo, mas então a dúvida e o medo voltavam a se instalar e ele imaginava que iria ficar mesmo onde estava. Durante muito tempo, o jovem não conseguiu fazer nada para sair. Até que um dia lembrou-se de que quando era bem jovem e se deu conta de quanta coisa havia mudado desde então. Já não estava mais em paz consigo mesmo. Não estava certo por que havia mudado de ideia, mas de repente decidiu que tinha que ir visitar o cume da montanha. Pôs o medo de lado e se preparou para partir o mais rápido possível. Então, iniciou a caminhada rumo ao pico mais próximo. Não foi um alvo fácil. Levou bem mais tempo do que havia imaginado para chegar a um ponto ainda bastante abaixo da metade do caminho. Mas, à medida que subia, a brisa suave e o ar puro o revitalizavam. Quanto mais alto, menor o vale parecia. Quando estava lá embaixo, o ar parecia perfeitamente limpo, mas quando viu o vale dali de cima, percebeu claramente o ar carregado, de cor escura, que parecia estagnado. Voltou-se novamente para a frente e continuou a subida. Quanto mais alto ia, mais conseguia ver. De repente, a trilha que estava seguindo terminou. Sem trilha, sentiu-se perdido em meio às enormes árvores que bloqueavam a luz. Teve medo de não encontrar a saída. Assim, decidiu atravessar uma passagem perigosamente estreita, mas escorregou e caiu. Machucou-se e, sangrando, levantou-se e continuou. Depois de algum tempo, conseguiu encontrar um novo caminho. As advertências das pessoas do vale lhe voltaram à mente, mas tomou coragem e continuou subindo. Quanto mais alto ia, mais feliz ficava, sabendo que estava se afastando do vale e superando seus medos.
Estava a caminho de um lugar diferente. Quando já se encontrava acima das nuvens, percebeu que estava um dia lindo e pensou como seria contemplar o pôr do sol do topo. Mal podia esperar para vê-lo de lá.